Tudo bem? Tudo bom, André? Gostei aí do cenário, adorei, amei. Pra gente se sentir numa cafeteria, né, não? Tá ótimo, eu tô já com o meu cafezinho aqui também. Ótimo, então um brinde, vamos tomar Um nosso brinde. café. Deixa eu apresentar, então, deixa eu dar boa tarde pro pessoal aqui para a gente abrir os trabalhos, né, não? É isso aí. Boa tarde, todo mundo. Eu sou Andréa Lago, para quem não me conhece. E hoje, dia 30 de junho de 2020, terça-feira, é dia de Café com Laser, do quadro Café com Laser, com que o objetivo é toda semana trazer um convidado especial para conversar de uma forma descontraída, mas não deixa de ser séria, sobre laser, sobre LED, sobre fontes de luz aplicados na saúde e na odontologia, principais especificamente, sempre embasado cientificamente, óbvio. E eu brinco que a convidada de hoje, né, que ela já deu spoiler, já apareceu, ela é uma enciclopédia do laser. Então, gente, aproveitem, deixem aí, quem estiver assistindo, boa tarde para todo mundo. Quem estiver assistindo ao vivo, já aproveita o chat, já façam suas perguntas, aproveitem. Tem algumas perguntas já que eu vou iniciar o bate-papo, que já foi feita algumas perguntas lá no Instagram. E aproveitem ao vivo, deixem mais perguntas aí para a gente poder aproveitar e levar, conduzir essa conversa aí sem hora para acabar. Mentira, Lu. E quem estiver assistindo gravado, pode deixar nos comentários também, que a gente vai responder depois, e enfim, a gente vai entrar em contato e vai responder à medida do possível, tá certo? Então, a convidada hoje é a Lu, professora doutora Luciane Azevedo. Ela tem mestrado em ciência da área de tecnologia nuclear pelo IPEN, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. Ela tem doutorado em diagnóstico bucal pela Faculdade de Odontologia da USP e é especialista em odontopediatria. Então, gente, vocês vão ver que a gente vai permear por várias áreas. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito esse convite. E adentre-se aí no café, Então, contar um pouco da sua vida. Eu vou estar de olho aqui nas perguntas, tá? Então, pode ficar tranquila que o que entrar de pergunta aqui no YouTube, eu vou estar observando, eu paro um pouquinho e faço as perguntas para você. Tá ótimo, perfeito. André, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o seu convite, eu adorei. Nossa, nesse formato eu não conhecia ainda, então tô amando. Muito obrigada a todos. Eu fico muito honrada de estar aqui junto com vocês para falar um pouquinho, né, do laser, né? A gente tem um tempo restrito, mas assim, é ótimo para a gente poder, para quem está começando e para quem já faz laser, né, uso do laser há bastante tempo, também pode começar a pensar em outras aplicações, né? Porque laser é isso, né? A gente começa usando e de repente a gente vê um monte de área, a gente vê que é multidisciplinar, que a gente consegue atuar em várias áreas, em vários segmentos, consegue trabalhar com laser de baixa, com laser de alta, com terapia fotodinâmica, né? Então, é tudo junto e a gente consegue levar o melhor para o paciente. Então, é isso que a gente quer. Esse que você fez, né? Também você procurou, né, fazer toda a sua área também no laser, né, André? Então, isso foi muito bom, assim, você foi espalhando essa tecnologia para ir, né, para o Maranhão, aí para todo mundo, né? Foi ótimo. Então, eu vou começar falando, né, como você me apresentou já, né, eu trabalho na estomatologia e na odontopediatria. Então, eu vou começar assim, de como eu comecei com laser, né, que eu me formei na USP em 96, mas eu tive o privilégio de ter o primeiro contato com laser, foi com laser de baixa potência, foi em 1994, com o professor Carlos de Paulo Eduardo, né, que ele que trouxe o laser lá para a faculdade, né, de odonto, na dentística, e ele acabou trazendo um laser lá do Japão, porque todos os lasers que a gente tinha na faculdade, né, quando foi surgindo, era tudo importado, porque a gente não tinha nacional. Então foram chegando, né, então ele chegou com laser de baixa potência, ele chegou utilizando em dentística, então ele fazia, a gente fazia muito preparo, fazia coroa de metal, naquela época não tinha nem onlay de porcelana, a gente trabalhava só com metal, ou metal cerâmico, ou metal. Quando era metal cerâmica, a gente adorava, né? Que era estética pra gente, era mais estética. Então a gente via
E aí a gente fazia o preparo, e aí para reduzir a sensibilidade a gente usava o laser, né? E o Dr. Carlos sempre com o laser dele lá, levando lá na clínica, que é lá até no hospital universitário. E aí foi, quando eu me formei, eu fui para a Hungria, né? Eu pude ficar lá por 5 meses, mais ou menos, e eu consegui aprofundar bastante, né? E lá era bem interessante porque a gente tinha um curso de manhã de laser de alta, de baixa, e eu operava muito tecidos moles, orais, né? As lesões todas eu operava muito de manhã com o professor Gaspar, né? Um professor húngaro. E a gente fazia muita cirurgia com laser de CO2. E naquela época já tinha até laser de diodo lá, né? Laser de diodo de alta potência, que aqui ainda a gente não ouvia falar, né? Nem imaginava, era mais laser de baixa mesmo. Uhum. E aí chegou o laser, lá estava o laser de neodímio, tinha também, tinha os lasers de argônio, porque a gente passava por uma cadeira passava pela dermato, passava pela reumato, a gente ia passando por várias áreas. Isso foi muito enriquecedor para mim, né? Foi muito bom. E aí também a parte de baixa, lá tinha já o ILIB, né? Aqui, né? Aí, lá era o ILIB mesmo, que aí lá, a Hungria, né? Fez parte da União Soviética, né? Em 89 que caiu a cortina de ferro. E lá se fazia isso. Eu lembro, assim, que eu fiquei chocada na época, né? Que fazia um pertuito lá, e aí usava fibra intravascular mesmo ali. Mesmo. Uhum. Então, eles faziam lá, eram médicos, e aí eu cheguei a ver o ILIB, que é uma coisa que eu fiquei, assim, abismada. Eu falei, nossa, isso funciona mesmo? E lá ele usava muito em reumato, né? Em reumato e na área de bronquite também, né? Em asma, ele já usava. Isso foi bem interessante. Aí depois, quando eu voltei para o Brasil, começou a ter os lasers de baixa potência aqui nacionais, quererem fabricar, e aí começou a andar esse mercado aqui, né? Foi bem interessante os de baixa potência. Os de alta começou a vir o laser de Herbig, que era um laser, né, que eu lembro que em 95, foi 97, que teve um programa no Fantástico, né, falando sobre o laser e falando que os dentistas não iam usar mais broca, né, iam só usar o laser, né, e aí o laser de Erbil, né, na verdade começou mais com pesquisas, alguns dentistas adquiriram e começaram a fazer, né, preparo cavitário, falar do de pericementite, periimplantite, né, e aí começaram a usar muito o laser de Erbil. E agora o laser de Erbil parece que voltou, né, tá o boom, né, desde o ano passado para cá, remoção de faceta, né, então esse é o laser que surgiu já há muito tempo, na verdade, ele já foi pesquisado no Japão, não é novo, já surgiu há bastante tempo. E voltando, né, pensando no laser diodo de alta potência, que a gente usa muito para cirurgia, né, atualmente, era um laser que chegou no Brasil mais ou menos no final da década de 90, né, então a gente teve um laser de Israel, chamava Opus 10, acho que hoje nem mais existe, né, o Opus 10. Aí depois veio o Zap, que era um laser americano também, que não tem mais. E aí veio um laser italiano também, que era um lasering, que chamava laser de diodo de alta também. E aí a gente foi fazendo as cirurgias todas com esses lasers importados. Aí até que um determinado momento a indústria brasileira, né, hoje a gente sabe que tem duas indústrias, né, que fabricam os lasers de ouro de alta potência. Então isso foi um pouco dessa história, né, de como começou, né, o laser de baixa, alta, e aí a gente chegou agora, né, aqui no Brasil. Como é que está isso, né? Agora está todo mundo em busca, né, do laser, o que ele pode fazer. E é isso que é interessante, saber o que é a diferença dos lasers, né? Então, a gente sabe que tem os lasers de baixa potência, os lasers que usam para a terapia fotodinâmica, que a gente associa a um corante, e aí tem os lasers de alta potência que a gente faz as cirurgias, né? A remoção de tecido. Então, eu vou falar mais da minha área, né? Da área de tecidos moles, não vou falar nem tanto da área. Já tem até algumas perguntas bem interessantes. Ah, é? Quer já fazer alguma antes de começar? Vamos começar então? Bora. Tá bom. A primeira pergunta eu achei até bem pertinente, porque é uma coisa que sempre perguntam para mim também no curso, qual a diferença, por quê, né? Qual a diferença entre laser de alta potência e eletrocautério? Isso é muito interessante. Eu fiz meu doutorado, eu trabalhei com incisões, né? Então, eu trabalhava com incisões de bisturi elétrico, laser de CO2 e laser de diodo, com diferentes parâmetros. Eu usei 2 e 4 watts. Que foi bem interessante para mim, que eu trabalhei tanto em pele como em mucosa, né, em mucosa de rato.
E aí, na pele, principalmente na pele, como não tem, né, a refrigeração natural, porque na mucosa a gente tem bastante água, né, na pele um pouquinho menos. E o que era bem evidente era o dano térmico. Então, o bisturi elétrico, mesmo usando 2 watts, eu via, mesmo macroscopicamente, eu vi um halo ali de dano térmico. Menor, era maior do que o uso do laser. O bisturi convencional, a gente não tem dano térmico. Então, eu via lá só incisão, sangramentozinho ali, e ok. Mas dos lasers, a gente via a diferença. Quando a gente usava 4 watts, tanto do CO2 como o diodo, é claro que a gente tem né, uma área de dano térmico maior. Mas comparando com o bisturi elétrico, sempre o bisturi elétrico a gente tinha uma área de dano térmico um pouquinho maior. E na reparação também isso atrapalhou a reparação, entendeu? Então, isso foi bem interessante, que aí eu consegui ver, eu quantifiquei mastócitos, né? Que aí é uma célula que vem primeiro na defesa. E aí eu vi que quando a gente usava o bisturi elétrico, o número de mastócitos continuava mais significante pelo menos assim, até 7 dias a gente via muito mastócito ali, né? Então, teoricamente, a gente teria que ver mais nos primeiros dias, mas o mastócito ainda continuava até o final da semana, até o 7º dia. Então, a reparação, né, além do laser de alta, a gente saber que tem a questão do dano térmico, talvez seja um dano térmico mais controlado, a gente tem o efeito do laser de baixo, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que tem um efeito indo em profundidade, ele acaba perdendo essa potência e acaba trabalhando com um laser de baixa potência. Então, ele acaba acelerando até o processo de reparação. Isso também é uma teoria e que existem já alguns trabalhos já mostrando isso. Então, é bem interessante, né, que o laser tem o dano térmico, a gente vai ter, mas a gente tem que trabalhar com os parâmetros para a gente ter o menos dano térmico possível, né, que a gente consiga eficiência e um corte preciso sem causar um dano térmico tão grande. Já o bisturi elétrico, a gente, né, dá para usar, tem técnicas que usam, assim, mas assim, a gente sabe que a reparação é um pouquinho pior, entendeu? Então, a gente consegue confirmar isso. Na literatura tem bastante estudo falando, e o que às vezes pode igualar o laser com o bisturi elétrico é em relação a parâmetros. Se você usar um parâmetro muito alto, antigamente usava parâmetro maior, hoje, por exemplo, para fazer uma cirurgia em bebês, a gente usa um watt para fazer uma frenotomia. É 1,5 watt no máximo. E antigamente vê trabalhos com 4 watts de potência, por exemplo, né? E para fazer esses cortes, a gente não tem necessidade de usar uma potência tão alta e causar um dano térmico maior. Assim, seria... Os efeitos secundários do laser seriam bem melhores, né? Bem melhores. Então, não justifica, né? Se comparar isso. Seria mais... uma potência. Usar uma potência desnecessária e você causar um dano, né, que aí é pior, né, no caso. Você tem um efeito rápido, mas também tem um dano térmico muito grande também. Muito boa pergunta. Mas foi bem a minha tese de doutorado. Ah, que coisa boa. Também, Lu, você falar um pouquinho do laser, já que você começou falando dos lasers de Herbig, falar um pouquinho deles dentro da estômago. Da estômago eu acho bem interessante, assim, para remoção das lesões benignas, em si, se a gente for pensar em remover fibroma, mucoceles, o dano térmico dele é mínimo, porque você tem uma refrigeração também, tanto de soro como de ar, né? Então, no próprio laser você calibra, né? E aí você consegue ainda ter uma refrigeração, além do laser, trabalhar no modo pulsado ou super pulsado, né? A gente tem vários níveis, né, de largura de pulso, a gente consegue ainda lançar a mão da refrigeração. Tem até alguns trabalhos mostrando sem o uso da anestesia, né? Usar o Herbio, removendo lesões sem usar anestesia. É o laser que usa para, né, o peeling facial, né? Que muita gente usa, que é até menos doloroso, vamos dizer assim, que o CO2, né? Então, muitos dermatos comparam. Olha, o Herbio, o paciente usa, né, o médico faz a irradiação na face, parece que, assim, a dor, imediatamente depois, o paciente praticamente nem sente dor. Agora, quando usa o CO2, dá uma sensação de queimação mesmo, aí fica com bastante edema no dia seguinte. O Herbio já não dá tanto esse edema no pós-operatório. Então, o dano térmico dele, comparado, né, ao CO2, dependendo do modo que você usa, é menor. E o CO2, ele, na verdade, ele não é aquele modo pulsado verdadeiro, né? Ele é aquele modo interrompido, né? Então, ele não tem aquele pico que o Herbio tem, né? Que é aquela largura de pulso pequenininha, que ele tem uma potência bem alta ali,
mas é em tão pouco tempo, é em nanopico, né? Em tão pouquinho, então microsegundos, nanosegundos, o dano térmico é mínimo, né? E o laser de CO2 não, né? Ele trabalha naquele modo chaveado, no modo chaveado, no modo interrompido. Então, essa aqui é a diferença. E para estomato-hérbil, eu acho interessante para essas lesões e essas lesões potencialmente cancerizáveis. Às vezes você tem essas lesões de leucoplasia, que são lesões de epitélio, né, que a gente consegue fazer um debridamento da área. Então, a gente às vezes consegue remover, até fazer um slice, né, desse tecido e mandar para exame histopatológico. A gente consegue com os outros lasers também, mas o hérbil, ele produz menos dano térmico. Então, a qualidade da biópsia, né, fica melhor, né, porque você não tem aquele dano térmico tão evidente. Com diodo, a gente tem um pouquinho mais, com hérbil, a gente tem um pouco menos. Nos trabalhos, a gente vê que se você tem uma lesão de mais ou menos 3 milímetros, você tem que tomar cuidado para você não perder não perder a peça. Para não perder a peça, né? Porque, por exemplo, com laser de diodo, o hérbil você já consegue, né, dependendo de como você usa a refrigeração, você já consegue fazer essa remoção sem interessante. problema, entendeu? Então, isso é bem... e a gente vê no dia a dia mesmo, pode... Isso, eu ia até te perguntar isso, porque, por exemplo, você falou aí de uma lesão passível de... Potenciamento, Isso. E aí, por exemplo, se fosse maior do que 3 milímetros, eu posso usar o laser de alta para fazer uma biópsia, então, incisional, excisional ou não? Então, a gente até consegue fazer incisional, mas quando é lesão com potencialmente, né, cancerizável, a gente procura fazer uma biópsia incisional convencional, com bisturi convencional. A gente usa um punch. E aí a gente faz em diversas áreas, porque às vezes você tem uma lesão grande, né? Às vezes em borda lateral de língua, pegando toda a área. Então aí a gente costuma fazer, né? A gente usa o azul de toluidina para marcar as áreas que a gente deseja fazer a incisão, né? Então aí marca e aí consegue fazer algumas áreas. Quando é muito grande, a gente procura fazer às vezes 3 até 4 áreas, né? E pacientes que têm leucoplasia, às vezes eles não têm só no local, eles têm em outros locais também, às vezes tem no fosa jugal, tem né, no assoalho, então você tem que fazer em outros lugares também. Então, a primeira consulta, né, quando você já vai fazer a biópsia, a gente procura fazer incisional. Depois que vem o resultado confirmando que é uma desordem potencialmente cancerizável, a gente aí sim remove a lesão no todo. Tem caso que a gente não consegue, porque a lesão está tão espalhada que você tem que ir planejando, olha, vamos fazer essa área primeiro, depois outra, porque às vezes a boca toda está toda tomada. Então, quando chega... Mas aí pode... desculpa. Mas aí pode... laser? Pode. Aí depois a gente faz a remoção. Eu gosto de fazer a remoção e encaminhar a peça inteira. Entendi. Já aconteceu, né, do paciente que a gente veio como leucoplasia com atipia intensa, e num determinado momento a gente fez a remoção e aí numa área deu que era já carcinoma, né? Às vezes é um carcinoma mais, né? E aí a gente tem que encaminhar para o cabeça e pescoço, né? Que aí a gente lá na faculdade já tem lá o setor lá e já encaminha para o AC Camargo, né? Então, já teve caso que a gente fez, era tão inicial, né, essa lesão, que aí acabou o paciente voltando para acompanhar novamente com a gente. Então, a gente fez a cirurgia, acabou removendo pela biópsia incisional, né? Então, a gente fez a incisional, teve diagnóstico de leucoplasia com atipia. Quando fez a remoção total, tinha carcinoma numa área. A gente teve que encaminhar para o cabeça e pescoço, depois ele voltou para a gente para continuar a acompanhar. Então, às vezes a gente pega muito no início. Às vezes já chega, a gente já olha e fala, não, já vai dar carcinoma com certeza. Aí a gente vê que chega e tem que dar uma notícia, né? E tem que encaminhar lá para... Então, né, na nossa área a gente não pode, a gente viu que é carcinoma, a gente não vai fazer, a gente vai encaminhar, né, para o cabeça e pescoço. Tá? Então, a gente como dentista tem que trabalhar com a leucoplasia, né? Mas depois que virou carcinoma, aí a gente já encaminha para o cabeça e pescoço. Tá? Então, é bem esse cuidado que ser tomado. Eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que saber fazer o diagnóstico. Não sabe o que encaminha para o estomatopatologista, né, não, Lu? Não, com certeza, assim, a gente não pode deixar a lesão crescer, né? Porque às vezes, assim, tem paciente que vem quando tem a boca inteira, eu fico abismado, porque às vezes o paciente ficou 10 anos com a lesão, eu tinha essa lesão, falou que ia passar, aí passa com outro dentista, vai, não faz biópsia, não vê, aí quando você vê, quando chega,
vezes está 10 anos procurando, né, Uhum. tratamento e, na verdade, quando chega já é um carcinoma, né? Já se tornou. Entendi. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para o chat, porque tem muitas pessoas falando, Lu maravilhosa, Ai, meu Deus. dando boa noite, ó, a Marinês está aqui, um beijo, Beijo, Marinês. a Ju, a Fernanda, Ju. Danilo Bianca, meus queridos também, tem a Vera, A Verinha. Ai, pessoal, a Ellen. A Ellen também tá tudo. Aí, só do Lelo em peso, né? Todo mundo. Você vê, marcando presença. A Juan tá aqui, beijo, Juan, deixa eu ver. Aí tem uma pergunta ou um comentário, deixa eu ler para você. Boa tarde, Leise, por causa de você, Lu, doutora Luciane. Meu Deus. Sou técnica em saúde bucal, trabalhei e aprendi demais com ela, agradeço demais. Inclusive, sou paciente e fiel ao tratamento preventivo da herpes. Oh, meu Deus do céu. Aproveitando que tocamos na herpes, nossa, vamos lá. Tem até uma pergunta aqui, falando para você qual o protocolo que você usa na prevenção do herpes. É bem interessante, que eu vou dar um spoiler. Eu vou dar um spoiler na tese da Paola, que ela ia defender agora dia 1º de abril, e por conta da pandemia, aí cancelou, acho que vai ser agora em agosto. Então, eu vou dar um spoiler na tese dela. Então, a tese dela foi muito interessante, ela acompanhou muitos pacientes, acho que ela atendeu, eu não sei contar quantas vezes ela atendeu os pacientes, mas acho que foram 150 pacientes, não sei quantos mil atendimentos ela fez. E o protocolo dela foi bem interessante. Ela usou 2 protocolos, né? Teve o grupo controle, né? E teve 2 grupos com laser. Os 2 grupos com laser, ela teve um grupo usando 1 joule por ponto, no infravermelho, e outro grupo 2 joules por ponto, no infravermelho também. E ela fez a aplicação pontual, dando 1 centímetro de distância em toda a área perioral, né? Nos lábios, perioral e também próximo. E aí também no nariz, próximo da asa do nariz também. Ela fez toda essa área. E foi bem interessante que ela foi acompanhando esses pacientes 1 ano, 2 anos. E o resultado melhor, por que me pareça, foi com 1 joule por ponto. Foram 10 sessões, 3 vezes por semana, então ela fazia 3 e 1, né? Para dar as 10 sessões. E ela teve o melhor resultado com 1 joule. E o grupo que foi para 1 joule foi um grupo que, até a gente viu na estatística, foi o grupo que tinha as piores, vamos dizer assim, o pior quadro de herpes, assim, acabou indo assim no sorteio dela. O grupo de 2 joules eram os grupos, parece que eram mais leves, mas assim, o resultado melhor foi com 1 joule infravermelho. Então, o protocolo que a gente usa hoje, né, no Lelo, eu uso no consultório também, é de 1 joule por ponto, né, irradiando 1 centímetro de distância, e usando 10 sessões. Então, esse trabalho foi muito interessante. Ela deve também estar publicando agora também, ela já deve mandar defendendo, ela já a gente vai ver como é que tá as correções, mas é esse protocolo que a gente está usando. E é interessante que os pacientes que estão começando a voltar agora, que começou no começo do ano, alguns pacientes deram 2 anos já de tratamento, começaram a voltar depois de 2 anos, falando assim, nossa, eu não tive herpes por 2 anos. Olha que maravilha. Então, mas foi bem... qual a frequência que eles tinham das manifestações? Então tinha que ser mais de 4 vezes por ano. Aí entrava por estudo. Abaixo disso, não. Então, eram pacientes que tinham de 4 para cima. A maioria tinha 6, 7, tinha pacientes que tinha todo mês. E acho que a paciente que falou ali, que eu sei quem que é, ela tinha bastante. Depois ela pode contar. Não posso falar dela ainda. Não vou falar. Isso é bom demais. Foi um resultado muito surpreendente. A gente via clinicamente, na verdade, a gente começa com, às vezes, atendendo o paciente, a gente vê, nossa, a gente está fazendo o protocolo, a gente vê que não aparece, o paciente mesmo relata. Na época que a gente fazia sol baixa, né, para reparar uma lesão, o paciente falava, nossa, não apareceu mais o herpes na área onde você aplicou o laser, está aparecendo em outro lugar, assim, nunca apareceu em outro lugar, e a gente começava a aplicar em outros lugares também, nossa, está demorando para aparecer novamente, né? Então, aí foram surgindo os protocolos, né? Vai de uma observação clínica, né? Você vê que tudo que vai surgindo na observação impressionante. clínica... Herpes é maravilhoso.
você vai evoluindo aí até, né, chegar no protocolo ideal. Eu acho que tem que fazer mais protocolos, eu acho que teria que fazer com vermelho também, eu acho que funcionaria também muito bem, às vezes com os dois associados, então são ideias, né? Mas esse protocolo é o que deu certo, os dois deram certo, na verdade, tanto um joule quanto 2 joules, mas um joule foi melhor, né? Nos dados estatísticos, o que se deu bem foi um joule mesmo. Menos tempo de aplicação, né? Eu falei, herpes é maravilhoso, não, né? Tratar a herpes com resultado é maravilhoso, né? Deixa eu corrigir aqui, porque é maravilhoso. Coisa, Lu, como eu falei no começo, que é uma enciclopédia do laser, vira e mexe, né? Eu tenho que confessar para vocês, e Lu, eu ligo para a Lu para poder ela me socorrer, trocar umas ideias, porque eu sou estomatopatologista, eu sou da dentística, né? Então, assim, trabalho com laser há muitos anos, e é maravilhoso. E aí, Lu, uma coisa que tem aparecido muito, e as pessoas, são algumas dúvidas, é síndrome da ardência bucal. Tem algo assim na literatura que fale mais especificamente que o laser é o infravermelho que a gente utiliza, é o vermelho? Como é que tá essa parte aí? Isso é legal, você perguntou. Foi até eu vi uma revisão sistemática, foi até faz o quê? Umas 3 semanas que eu vi, e essa revisão sistemática era bem variada, tinha trabalho com vermelho e tinha trabalho com infra, e os dois dando certo, assim, com bom resultado, tanto com vermelho quanto infra. Agora eu não me lembro exatamente a energia, e foram esses 2 trabalhos foram. Teve um que é o professor Sugaya, Norberto Sugaya, que é professor lá da estomatologia. Agora eu preciso lembrar, eu não me lembro agora a energia por ponto, mas eu lembro que eram 2 assim totalmente diferentes. Um era vermelho, outro era infravermelho e deu certo. E tinha outros trabalhos do exterior, mas poucos. No final, né, a revisão sistemática de 100, acho que uns 10 trabalhos. E aí no final acabou. Mas esse trabalho depois eu até passo aí no grupo. É bem interessante. Aí a gente vê que tem efeito, que você tem uma melhora, mas assim, com parâmetros diversos. E muitos trabalhos saíram porque não tinham todos os parâmetros ali, né? Então acabam saindo os parâmetros. Esse é o problema desses trabalhos que a gente tem, né, com laser. A falta os dados, assim, estão faltando muitos dados, até no desenho do trabalho, né, do estudo, né? Às vezes não é só o laser, às vezes o laser consegue descobrir, ele usou tanto de energia, usou tal equipamento, aí você consegue chegar na energia, calcular o resto. Então, isso até você consegue chegar num resultado. Agora, quando já erra na metodologia, aí é mais complicado, né? Da revisão sistemática é isso. E a gente tem que fazer mais, né? Revisão sistemática a gente tem que fazer mais para ver o que está pegando, e até né? Para poder ter ideias para ensaios clínicos, né? Para poder a gente fortalecer isso aí. Que é o que está faltando. Já viu que está faltando, né? Padronização. Deixa eu ver outra pergunta que tem. Deixa eu ver se tem uma aqui. Não, vamos lá. Outra que teve lá no Instagram. Frenectomia lingual bebês. Tem uma idade mínima? Então, a gente vê que não, na verdade, assim, o exame que é feito, né, ou na maternidade ou logo depois, o que acontece? A gente tem os testes, né, tem o teste de Bristol, o teste da linguinha, tem vários testes que vão determinar se aquela criança precisa ou não. E é interessante você ver a amamentação dessa criança. Quando você tem dúvida que o freio está atrapalhando, às vezes o freio não é evidente, né? Se você vê que no freio não está, você vê que não tem o freio na pontinha da língua, não tem lá no rebordo, né, um freio posterior, provavelmente não é a língua. Muito provavelmente não é. Tá? Então, aí faz o reteste depois, tudo, mas teoricamente você pode fazer a cirurgia, o piquezinho, ali acabou, né, na maternidade mesmo. Tá? Então, não tem Agora, com laser, a gente põe o tópico, uma anestesia, mas bem local, e a menor idade para mim que veio foi com 10 dias. Né? Não, teve gente que fez até com dias, 3 dias, eu fiz com 10, assim, para mim foi a menor idade. O meu recorde foi 1 mês. Mas tem gente que faz coisas com 4 dias, sai da maternidade, a mãe não consegue aumentar, e aquele freio, assim, que você fala, nossa, se não tirar aquele freio, não tem jeito, você vê que tá pegando, né? E você vê a diferença logo depois, né? Então,
O cuidado que tem que se ter é em relação à potência do laser, jamais usar, né? Por isso que a gente usa um watt, que é uma potência mínima ali, que você vai com muito cuidado, com aquela fibrinha ótica ali naquela... Faz meio que uma frenotomia, não chega a ser uma frenectomia, né? Então, você não vai chegar num vaso, vai tirar mais aquela brida. Então, não tem problema em relação a... Tem que ver se está tudo normo-reativo, se não teve problema no nascimento, se não é prematuro, aquelas coisas, né, que a gente sabe que tem que tomar esse cuidado. Mas, normalmente, não se tem problema fazendo um procedimento em bebês recém-nascidos, assim, de dias. Não tem, tá? Então, a gente faz, sim. Você Suzana tem de Goiânia tem... fala aí, sexta-feira. Sexta-feira, fala aí. Sexta-feira temos o curso da avaliação, né, da anquiloglosia e avaliação de texto de freio labial patológico, né, que é o freio também de lábio, mas em bebês, eu vou mostrar para vocês que é algo mais controverso, né, a gente faz mais realmente em crianças maiores, né, e a anquiloglosia é algo que está causando bastante discussão, né, será que temos que fazer ou não, né, será que o que vai levar para a vida isso, né? Como é que vai ser o desenvolvimento dessa criança? Será que essa língua presa, né, vai atrapalhar? Eu acabo operando, lá no Lelo, a gente acaba fazendo cirurgia de pacientes mais velhos, né? Muitos pacientes mais velhos que chegam ou com necessidade, né, de falar uma outra língua, ou a questão de poder falar, ver que a língua é presa, a questão social também, né? Já chegam alunos de pós-graduação chegaram e falaram, não, eu preciso, né, fazer porque eu quero beijar melhor, né? Eu já fiz paciente de 60 anos. Assim, eu quero beijar melhor. Prótese. Não, mas ele queria beijar melhor, com 60 anos, queria beijar melhor. Eu falei, tá bom, vamos lá. Mas tem, né? A vida inteira fala assim, agora eu quero fazer, né? Quero fazer. E, na verdade, se tivesse feito bebê, assim, a gente vê que para fazer bebê é muito mais tranquilo do que uma criança de 2 anos de idade, 3 anos. Aí é mais complicado. Né? É verdade. Porque é difícil o condicionamento, você anestesiar, né? Agora o bebê não é aquela anestesia bem localizadinha ali, você já faz. Quando tem, né, indicação. Então a gente tem que tomar cuidado quando tem indicação para. Lu, uma dúvida que surgiu aqui a partir de um comentário aqui no chat. Já virou, é um projeto de lei ou já é uma lei? Então, fazer esses testes na maternidade? Ou tem maternidade que ainda não faz, enfim. Então, é uma lei, mas que causa muito questionamento, né? Que eles falam que ainda, né, em relação a que tem uma, vamos dizer assim, odontopediatria, pediatria em relação à fono, né? A fono apoia mais, né, em relação a ter essa lei. Mas antes, as maternidades que já faziam esse teste, já faziam outros testes para avaliar, eles, né, costumam examinar. Mas é uma lei que, na verdade, eles estão pedindo a revogação, acho que, dessa lei, entendeu? Por conta de também acharem que não tem tanta necessidade. Assim, é difícil a gente opinar em relação à lei, mas eu acho uma necessidade a gente examinar, né? Assim, a gente vê que a criança está com dificuldade de alimentação, né? Você saber, olha, ele está com freio mais pesado, de repente não sei se vai precisar logo, né, imediatamente após. Eu gosto, assim, de avaliar, eu gostaria muito de ser, se eu tivesse mais uma filha hoje, tá bom, né? Não quero, que ela fosse avaliada, entendeu? Para poder ver se vai ter, porque, na verdade, a língua, pelo que a gente está vendo na literatura, não é só a questão da alimentação, né? Tem a questão depois, desenvolvimento, a gente vê a questão ortodôntica também. Os pacientes que eu vejo adultos que têm a língua presa, a maioria já tem meio classe 3, né? Mordido em topo. Você vê que não é, né? Porque a língua, ela fica presa no assoalho, né? Ela não fica no palato, então ela não tem desenvolvimento da maxila direito também. Então tem uma série de fatores, assim, que alteram com o tempo. Então, é que é difícil a gente falar assim, eu tenho que ter a lei. Eu acho que tem que examinar. Agora, tem que examinar, exato. Como a lei... Se por acaso, assim, a gente não tem, o bebê não tem indicação, por exemplo, está sugando, está se alimentando, está ganhando peso, então, do visto odontológico, não tem indicação. Mas já viu que tem indicação e chega para você no consultório, na clínica que você trabalha, um encaminhamento de uma fono, pedindo para fazer a cirurgia.
esse dilema? Como é que a gente... eu gosto de fazer, aí eu faço os testes, porque aí eu tenho um score, entendeu? Aí eu falo, olha, esse score de Bristol, assim, eu vendo, olha... Eu gosto de fazer o teste da linguinha também por conta de ver a amamentação, porque às vezes a amamentação está indo, mas aí a criança está cansando muito, né? Tem o estalo, então ela mama 5 minutos e para, né? Então tem esses detalhes que às vezes assim, a criança está mamando, mas assim, você vê que não é eficiente, né, essa amamentação, você vê que ainda precisa. Então isso também são dados que podem te ajudar, e a fono avalia isso também, né? Isso que é interessante. Às vezes o bebê está muito cansado, não consegue, né? A mãe também não consegue dormir porque o bebê mama de 1 hora, né? Porque ele não se satisfaz, né? Então tem esses detalhes que a gente... E a mãe já chega, fala, nossa, eu senti né, o seio mais dolorido, às vezes com feridas. Então isso também, né, acaba indicando, a gente tem que conhecer para poder indicar também. Então, se a fono te manda, você tem como reavaliar e também ver se tem realmente a necessidade. Mas, normalmente, as fonos, elas estão bem preparadas, assim, para isso. Elas estão de olho, elas estão se preocupando mesmo, né? Elas são super preparadas. São o que estudam essa área, né? Estudam a língua, estudam a anatomia, né? Sabe como... A gente também, mas elas, né, nessa parte não só da alimentação, mas da fala, né? De todos. É importante a gente trabalhar junto, né? É importante então, a gente... não tem que ser multidisciplinar, assim, ou com um médico pediatra, né? Ele vai estar falando isso para você, ó, ele está ganhando peso, mas ó, poderia estar melhor, entendeu? Então, isso tudo também tem que trabalhar em conjunto, tanto médico como fono e dentista, né? Porque os médicos pediatras normalmente não fazem, eles encaminham. A gente recebe muito de pediatra. De médico. Às vezes o otorrino às vezes faz, né? A maioria tem bastante otorrino que faz, mas às vezes o médico pediatra não faz, né? Muitas vezes. Então, a Maria está até lembrando aqui que vale a pena avaliar também o freio labial. Né? Tem que... a gente tem trabalho, tem muito pouco trabalho nisso. Eu estou vendo agora, por conta até do curso, né, para ver os trabalhos que tem. Ainda tem pouca evidência, assim, né, em relação ao tipo de freio, se realmente precisa ou não. Mas precisa ser avaliado também, freio labial também. Em crianças, a gente vê, né, em orto, eu recebo muito por conta de orto. Então, às vezes, está fechando aquele diastema, aí quando tá fechando, assim, tá com 10 anos, fechando o diastema ali, aí fica sobrando aquele freio ali, a gengiva também hiperplásica. Aí, nesses casos, a gente costuma fazer até para facilitar o fechamento mesmo. Porque tem um tecido ali sobrando, na verdade, também. Né? Então, é importante também. Tá? Freio. Retração de freio. A Marinês fala um monte de freio. Se deixar ela falar de freio aí, freio labial, ela gosta. Fala de retração, né? É importante verificar o lábio vertido, isso que ela está complementando aqui. Tá. Muito bem. E aí, aproveitando que a gente está falando tanto de freio, que surgiu uma pergunta lá no Insta, se pode suturar ou não pode suturar quando se faz uma frenectomia, seja lingual ou labial. Porque muitas pessoas não suturam, né? E aí... Aí depende muito, porque tem técnicas diferentes. Tem técnicas que realmente, assim, no freio labial eu dificilmente suturo, porque quando você faz a sutura no lábio, você vai deixar com pouco movimento essa área. Então, é melhor que repare por segunda intenção. Na língua, às vezes, quando você faz muito debridamento, fica uma área muito grande exposta. Tem casos que a gente dá uma sutura na base ali, só na base ali, a gente não chega a fechar tudo. Tá? São técnicas cirúrgicas. Quando é uma área que não é muito grande, assim, que você faz, né, mas o freio mesmo, uma frenotomia, não tem necessidade de sutura nenhuma, não. Tá? E a gente não costuma fazer. Normalmente, nas cirurgias que eu faço em criança, eu não faço. Né? Aconteceu de ter que fazer mais em adultos, que adultos a gente tem que debridar mais, tem mais fibrose, né? O tecido é mais... Às vezes tem que operar de novo, porque ele já tinha feito uma outra cirurgia, aí você vai fazer. Então, às vezes é mais intensa a cirurgia. Dificilmente eu suturo, mas tem pessoas que fazem, tem técnicas cirúrgicas que fazem o uso do laser, ou bisturi elétrico também, e aí faz a sutura só num ponto. Ou faz a sutura em tudo também, né? Isso depende do... Eu não gosto muito de fazer a sutura em toda a área, por conta da contração, você restringe a movimentação, né? E você quer que, na verdade, você faça exercício e a língua vá alongando, né? Às vezes, quando você faz a sutura, a língua fica meio presa ali, né? E aí, às vezes, até durante o movimento, a sutura vai embora.
Então, não precisamos futuro, não. Tá? Depende muito. Lu, eu brinco com os... só um comentário aqui. A Ellen falou aqui para marcar um café depois sobre freio. Já está anotada a dica. E vou chamar, aguardo. Tem a Marinês, ó, tem a Marinês. Vamos já marcar esse café aí sobre freio. Tem a Suzana faz... Pronto, já está marcado. Já está anotada a sugestão. Obrigada. Quando eu brinco com os convidados, quando vai chegando assim 15 para 7, eu já brinco que eu estou chamando o garçom para a conta. A gente já vai nosso papo para encerrar. Então, a gente está agora assim, o clínico comprou o laser de baixa potência. Então, ele está com um laser no consultório, o paciente chega com algumas lesões na boca. O que você sugere, o que você aconselha para ele? Irradia, não irradia? O que fazer diante de um quadro assim? Primeiro fazer um curso, né? Adoro, era o que eu queria ouvir. Adoro. Vai pegar lá o manualzinho, não. Primeiro tem que ter aquela curva de aprendizado. Era o que eu queria ouvir, perfeito. Aí, beleza, desenrola, vamos embora. Aí, assim, a gente tem que pensar no laser de baixa potência com esse potencial, né? Aquele efeito de analgesia, o efeito de modulação de inflamação e de aceleração da cicatrização. Então, para o clínico, se a gente for pensar, a gente pode fazer em tantas áreas. Então, a gente pode pensar no herpes, pode pensar nas úlceras traumáticas, nas úlceras afetosas recorrentes, em todas, né, mão, pé e boca, né, que é em crianças, né, a gente faz mais na boca, mas a gente acaba, às vezes, pulando um pouquinho, né, para outras áreas, mas com o consentimento do médico, né, mas a gente, né, mão, pé e boca, a gente pensa também, agora, em adultos, a gente tem visto muito pacientes com pênfigo vulgar, né, a gente está começando a usar bastante, tem um efeito interessante, né, para redução dessa sensibilidade do paciente. A gente sabe que não tem cura, né, mas é bem interessante. E tem muitas reações alérgicas também, que isso também pode ajudar. Então, em todas essas lesões de boca em tecido mole, né, então, se for pensar, né, nas virais, nas fúngicas também, né, se a gente for pensar nas queilites angulares, né, que aí a gente pode usar a mão do APDT, né, que é a terapia fotodinâmica, né, usando para reduzir o fungo local, né, e aí as bacterianas também, para redução microbiana de bactéria também, né, então a gente consegue ainda trabalhar nessas três. O que mais que a gente pode pensar? Eu estou aqui, falou em herpes, falou nas cândidas, falamos nas úlceras traumáticas. Você quer mostrar alguma coisa que você falou que você... Então, eu pus mais coisa de alta ali, mas aí a gente pode ir falando também, né? Porque tem, pensando assim também, quanto à articulação também, se a gente for pensar também, né, em DTM. Então, a gente tem as DTM, tem as nevralgias, que a gente pode associar com neurologistas para ajudar no tratamento dessas dores, né? Que aí ajuda muito, né? As nevralgias. Ou neuralgia pós-herpética também, que a gente está vendo bastante, o pessoal está estressado. Nesse ano a gente teve lá na Olelo, assim, bastante casos chegando de neuralgia pós-herpética, né? E são casos que melhoram muito, que tem paciente que está deixando até de tomar medicamento por conta do laser de baixa potência. Estou te lembrando aqui também, hiperplasia fibrose inflamatória, AJU. Então, aí seriam lasers de alta. Agora, de alta, né, você falou do de baixa, né? Então, aí a gente pensando no laser de alta. Então, o laser de baixa, a gente pode pensar em todas essas lesões de tecido mole. Agora, laser de alta... Só te interrompendo, Lu, desculpa. Para o de baixa. Pode, então, o de baixa, a gente falou no de alta naquela hora lá, no de baixa pode ir em lesões, em leucoplasias, por exemplo? Então, a gente não usa porque não vai proliferar, teoricamente, não vai ter efeito, porque, apesar assim, tem trabalhos, né, que é até um trabalho italiano, que não é tão antigo, de 2016, se não me engano, é um trabalho que eles fazem em ratos, né, que eles usam lesões câncer, na verdade câncer mesmo, né, em ratos.
que eles fazem, o câncer, e aí eles começam a usar o laser de baixa. Aí tem trabalho que ele mostra que há regressão, que o sistema imunológico fica mais ativo lá no local, eles comprovam isso. Então, só que a gente não faz por conta, né, que não existem trabalhos em humanos, né, são trabalhos em ratos. Então, leucoplasia é uma lesão potencialmente cancerizável, então a gente prefere remover essa lesão do que deixá-la esperar ela crescer, entendeu? Eu sou mais dessa linha, de remover, e aí eu não uso laser de baixa para cicatrizar. Para cicatrizar, Não uso, não uso assim. Então, até ter, assim, estudo que comprova, olha, não tem realmente interferência, tudo eu não confio, eu prefiro remover mesmo, né, porque eu removo todo o epitélio. É um grupo complexo para poder ter pesquisa, né? E aí você fazer realmente é difícil você falar, esse grupo eu vou fazer laser de alta, outro grupo laser de alta mais baixa, né? Teria que ter mais trabalhos em animais também, para poder até você mostrar, chegar numa conclusão. Chegar em humanos, né? Então, em leucoplasia não, eu não gosto de usar só... Tem trabalhos com APDT, que aí não PDT não, com PDT, que não é a terapia fotodinâmica mesmo. Aí usam ALA, não é com azuldimetileno, não. Né? Então, são terapia fotodinâmica mesmo, não é a terapia antimicrobiana, é a terapia fotodinâmica. Então, tem trabalhos para leucoplasia. Aí você faz uma destruição ali das células, né? Essa é a intenção da terapia fotodinâmica. Aí, Marinês tá falando aqui, lembrando da hipossalivação e da língua geográfica. Também. Mas mais 2 aplicações aí. Boa, Marinês. Glândula salivar tem bastante trabalho. Tô adorando essa participação, tô adorando. A professora Aline, né, lá da faculdade, Aline Simões, trabalha bastante com glândula, e a gente tem muito trabalho, a gente vê muito trabalho em relação à xerostomia, né, a pacientes, né, oncológicos que, né, fizeram radioterapia, quimioterapia, e você tem como ativar essas glândulas salivares. É a nossa área, né, tá bem na nossa área, então a gente tem que usar também e lançar a mão. Para a língua geográfica, acho bem interessante, a gente tem muito caso clínico com língua geográfica, e isso é um processo inflamatório, na verdade. Quando ele está ativo, né, é uma inflamação ali, então o laser vai modular essa inflamação e vai ajudar. E o que acontece quando a pessoa está com muito tempo de língua geográfica, ele já tem bactéria ali naquela área, então muitas vezes a gente lança a mão do APDT. A gente faz o APDT primeiro, para depois usar o laser de baixa para cicatrização. Na verdade, o APDT já tem um efeito de biomodulação, né? Você tem um efeito lá residual que fica, que tem um efeito de modulação dessa inflamação. Aí tem paralisia, mas paralisias também... dentro das... Nossa, paralisia Luciane Krau, que fez a tese dela lá, linda, e foi ótimo, né? A paralisia facial é algo que também ajuda bastante. A gente teve casos de 20 anos de paralisia facial que teve um bom retorno. A gente vê nas fotos da paciente, foi inacreditável, assim. E foi bem interessante que na banca dela, o médico, né, o neurologista, falou, olha, isso pode acontecer porque você pode ter o nervo lá recuperado, mas você não tem ele ativo. E é como se você fizesse o nervo acordar. Então, às vezes, você tem todo um reparo ali do nervo que aconteceu, mas ele não está ativo. E aí, com o laser, parece que voltou a funcionar esse nervo, entendeu? Então, essa foi uma explicação que o próprio neuro, durante a banca da Lu, falou para a gente, achei bem interessante isso. Então, a gente tentou, na verdade, mais a reparação, a gente procura a reparação do nervo, né, que a gente vê que tem trabalhos em ratos mostrando que tem reparação. Acho que a Paty até falou, né, em relação a... Falou. Você falou, né? E aí, quinta-feira vai estar no ar aí o bate-papo da Paty. Comigo. Com a Paty. E aí você tem a reparação também para paralisia e nossa, parestesia, eu não falei de parestesia? Como assim? Não falou, verdade. Então o Ronaldo tá te lembrando lingual, aqui. O Ronaldo, nossa senhora, ajuda demais lá com os nossos protocolos lá de parestesia, paralisia, parestesia, tanto lingual como de nervo alveolar inferior, como ortognática, que é tudo, né? Que é maxila, então a gente faz em tudo, são aplicações assim bem longas, né? Porque caso de ortognática, quando o paciente perde sensibilidade em tudo, aqui maxila e mandíbula e às vezes até língua, né? Então a gente faz radiação ponto a ponto ali. Então, mais um uso para você aí que tá com seu laser de baixa na gaveta, né, Andréia? Exatamente. E agora os lasers de alta. Vamos lá, laser de alta.
né? A hiperplasia fibrosa, a Ju falou da hiperplasia fibrosa inflamatória, né? Remoção, todas as benignas, as lesões benignas. A gente vai pensar em mucocele, né? Você está fazendo, né? Bastante, né? Você tem um laser de asa, está fazendo. Tenho de diodo só, né? O meu sonho é de hérbio, por enquanto. Mas a gente resolve. Vai chegar. Fibromas, né? As lesões vasculares fazendo a fotocoagulação, que é muito interessante. Então, você usa o laser à distância. Então, o laser de diodo é um laser que gosta de pigmento, né? Que tem boa absorção por pigmento. Então, você usa o laser à distância e você faz a lesão que secar, né? Então, ela muda de cor. Ela tá vermelhinha ali, ou roxeada, ela muda de cor e muda pro branco, né? E ela vai recicatrizar e vai formar um tecido normal ali. Então, para lesão vascular, eu acho, nossa, que teve um grande ganho, né? Estomatologia, né, lá na faculdade, o pessoal usava muito nitrogênio líquido, usava glicose, usava, na minha época de graduação, a gente usava tudo. Tentava, aí às vezes vinha 2, 3 sessões, ficava, né, com nitrogênio líquido eu tinha medo, porque eu tinha medo de ficar cicatriz, né, então a gente tomava bastante cuidado, mas mesmo assim era meio tenso. Aí depois, hoje em dia, eles mandam logo pro Lelo. Eles nem esperam, não, manda essa lesão vascular, já manda pro Lelo. O paciente já desce lá, já marca o horário. Eu brinco que eu estou aprendendo horrores a fazer diagnóstico já. Já tá. A gente acaba que vai tendo que estudar, né? Fugir tanto do Neville, o Neville agora virou tá vendo? Você tá em dentística, mas, ó, não tem jeito. A estômago tá aí, cara, não tem jeito. Medicina oral, não tem jeito. Então, lesões vasculares, as potencialmente cancerizadas, leucoplasias e eritroplasias, né, são mais comuns, então, todas essas lesões, e aí é tudo mais remoção mesmo do tecido. E aí vai variar, né, dependendo da interação. Então, o hérbio, né, o Herbig é um laser que gosta de água, tem uma absorção por água e hidroxiapatita, né? Então, ele consegue cortar tecido mole, mas, assim, se você for trabalhar no hemangioma, é arriscado, porque ele não tem boa interação com pigmento. Então esse, é capaz de você usar o hérbio, você passar em cima de um hemangioma lá, uma lesão vascular, vai sangrar, filho, não vai... não vai perder a vantagem, né? Vai pular sangue para tudo que é lado, não tem jeito. Agora, nesses casos, a gente usa mais o diodo e laser de neodímio e Ag, que são lasers que têm boa interação por pigmento. A melanina, né, também, e pigmento, assim, até por tatuagem por amálgama também, então a gente faz remoção, a gente prefere fazer com diodo ou com neodímio. Tá? Então, é bem essa divisão. Então, é bem amplo, né, se a gente for pensar, laser de alma. Muita coisa. Incisões também, o hérbio tem sido usado para incisões, até tem alguns trabalhos falando, né, fazendo em osteotomias também, osteotomia e remoção de terceiro molar também, com o laser de hérbio, por ter interação com hidroxiapatita, né, com osso, com dente. Na hipersensibilidade dentinária, né? Acabou de olhar aqui, o Ronaldo também falou. Né? Ronaldo A hipersensibilidade dentinária baixa é para os tecidos moles, né? Para o nosso tema é tecidos moles, né? Então, pensa na polpa, então para a gente... O laser de baixo vai agir no tecido mole ali dentro da polpa do dente. Agora o tecido, aí os lasers de hérbio, neodímio, que vai aplicar na superfície para já tecido duro. Né? Interação. Que a Cissa falou, né? Também a Cissa já falou. Que te agradecer por abrir esse café. Passou tão rápido esse período. Nossa Senhora! A gente fica aí conversando, né? Ai, meu Deus. Mesmo assim, obrigada a todo mundo que estava aqui. Terça-feira, eu já vou deixar para você fazer suas considerações, tá, Lu? Terça que vem, vamos conversar sobre ILIB. Então, assim, a convidada é muito especial também, como sempre, né? Só trago pessoas especiais aqui para a gente poder bater um papo bem legal. Espero todo mundo terça-feira que vem. Lu, obrigada. Faça suas considerações finais aí, todo seu aí, o pau. Gente, eu gostaria de te agradecer muito, André. Adorei esse bate-papo, foi muito legal, achei muito interessante esse formato. Mandar um beijo para todo mundo aí. Eu vi que um monte de gente entrou. Na verdade, eu não estou vendo ninguém, eu estou vendo só você, que eu coloquei só você na minha tela, mas mandar um beijo para todo mundo. Nossa, do todo mundo te mandando, tem muita gente online aqui. Ai, gente, mandar um beijão, que eu tenho muita saudade da gente voltar aí para trabalhar tudo junto aí, fazer as nossas festas, as nossas brincadeiras aí. Agradeço demais o seu convite, e o laser tá aí, gente, o laser já é uma realidade,
as pessoas estão adquirindo, então procurem estudar, procurem conhecer essa tecnologia. Você vai levar cada vez mais para o seu paciente uma qualidade melhor, né, de consultório. Ele não vai esquecer de você, você vai fazer com que ele tenha uma boa experiência no consultório, ele não vai te largar nunca mais. Então, é isso que a gente tem que pensar, no melhor para o paciente, e com isso a gente vai colher os benefícios. É muito bom, né, a gente receber tanto carinho, né, isso É verdade. Essa Não, tá troca. todo mundo aqui só falando maravilhas, que foi um bate-papo super agradável, parabéns para você, Lu, parabéns. Professora Luciane sempre arrasa, amei. Oh, meu Deus, Você é um bonitinho. sucesso. Eu sou sua fã, Ai, suspeita, sou ai, suspeita André, eu para também falar. sou sua, viu? Você é uma boa pessoa aí, sempre alegre, sempre trazendo novidades. Nossa, eu achei o máximo aquele trabalho que você fez dos lasers também, dos filmes PVC lá, que você fez a medição. Eu achei, eu falei, ai, cada trabalho, cada ideia maravilhosa, viu? A gente vai criando. E a quarentena também tá aí pra gente, como diz a Paty fala que meu cérebro tá fervilhando nessa quarentena. É Tem que isso aí. ocupar a mente, né, não? Um beijo para você, Lu, um beijo para sua família, um beijo para todo Ai, mundo. um beijo você para sua família também. E até terça que vem, com mais outro Café com Laser. Gente, boa saúde, se cuidem, gente. Beijão. Se cuidem. Beijão.